O estilo ogival que se seguia ao românico, surgido em meados do século XII e estendendo-se até o Renascimento, foi o gótico. Aparecido na França, o estilo expandiu-se pela Europa, marcando definitivamente uma época de hegemonia do pensamento cristão, através de uma estética que não apenas representava esses valores religiosos, como também encenava a própria experiência humana de transcendência em relação aos valores materiais, ao mundo tangível, e elevava-se, através de uma linguagem mística, aos céus. A palavra gótico encontra-se associada aos godos, povo que invadiu a Europa meridional a partir de fins do século IV e início do seguinte. Mas, a bem da verdade, eles nunca construíram essas catedrais, aparecidas 7 séculos depois do início dessas invasões, com aquela impulsão vertical, aquela busca do sublime e, sobretudo, com aquela complexidade construtiva. Não, os visigodos e os ostrogodos eram pessoas simples, nômades e, aliás, pagãos. Bom, então de onde vem esse termo? Almir Paredes Cunha, em seu dicionário de artes plásticas, informa-nos que o nome gótico teria sido uma invenção do célebre Rafael Sanzio, destacado pintor do Renascimento, período histórico iniciado no século XIV e assinalado pela estética clássica. A palavra teria aparecido pela primeira vez numa carta escrita por esse pintor ao Papa Leão X para ridicularizar o estilo anterior à Renascença. O vocábulo gótico, na verdade, tinha uma conotação depreciativa. Godo era sinônimo de bárbaro, ou, em outras palavras, representava tudo aquilo estranho à civilização romana. Para os antigos romanos, bárbaro era o que derivava de culturas diferentes da sua. A época do gótico é muito interessante, porque ela vive numa zona de mudança, de transformação. O pensamento teológico é hegemônico e vive o seu apogeu. É bom lembrar que Santo Tomás de Aquino viveu nessa época, né? Ele é um santo gótico. Mas quem é ele, a rigor? Ele é a pessoa que traz no campo da filosofia todo o contributo aristotélico para provar, através de um discurso racional, a existência de Deus. Então, o que a gente vê no gótico? A união entre a permanência dos valores cristãos, a tendência à elevação do homem aos céus, mas ao mesmo tempo o surgimento do pensamento racional. É bom lembrar que é nessa época que as universidades começam a ser criadas. E é nessa época também que começa a haver paulatinamente o desenvolvimento de um pensamento racional, né? Que vem a partir de uma série de aspectos históricos que não cabe agora no gótico falar, mas eu vou tratar disso mais tarde quando a gente vir o Renascimento. Como vários outros estilos, o gótico esteve relacionado profundamente com a própria história da Igreja. É importante se notar que, naquela época, a fé cristã não era uma prática facultada às convicções pessoais do livre pensamento de cada um, como ocorre nos dias atuais. O catolicismo era um referencial cultural que servia de base organizadora para a vida social daquela época. O gótico foi o último estilo artístico da Idade Média, período histórico que se encerra com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. Historicamente, o estilo é fruto de transformações sociais e políticas ocorridas durante o fim da Idade Média, quando burgos aparecem e alcançam prestígio econômico e social, e quando a nobreza e o clero se consolidam na organização político-social da época. No plano estético, percebe-se que, enquanto o românico demonstra-se uma arte cujo aspecto robusto e estável expressava a determinação e as convicções da fé, o gótico apresenta-se como uma linguagem mística, cujo dinamismo verticalizante busca representar o sublime do ideal e do imaginário cristãos, o desapego aos valores mundanos e a elevação espiritual do homem aos céus. O gótico difundiu-se por várias regiões europeias desde meados do século XII até o XVI. Durante o século XII, a área de expansão restringiu-se ao norte da França e ao sul da Inglaterra,
época em que se destacou a construção de igrejas ou catedrais como Saint-Denis, Notre-Dame de Paris, Laon, Angers, Bourges, na França, e Canterbury, Wales, e Lincoln, na Inglaterra. Ao longo do século XIII, construíram-se edificações religiosas como as de Saint-Chapelle, Reims, Amiens, Beauvais, Troyes, Toulouse e Estrasburgo, na França, Westminster, Salisbury e York, na Inglaterra, Barcelona, Cuenca, Toledo, Burgos e León, na Espanha, Assis e Orvieto, na Itália, Trier, Colônia, Frankfurt, Münster, Naumburg, na Alemanha, e Utrecht, nos Países Baixos. Nos fins do século XIII e ao longo do XIV, apareceram as igrejas e catedrais de Rouen e Dijon, na França, Siena, Florença e Milão, na Itália, Nuremberg, na Alemanha, e Praga, na República Tcheca. Algumas dessas igrejas tiveram sua construção prolongada até o século XVI. O gótico teve 3 fases distintas. Ele se inicia pelo gótico primitivo ou lanceolado, em meados do século XII, com um aspecto mais severo e anunciando os postulados estéticos do estilo, como por exemplo na abadia de Saint-Denis. Depois, na segunda fase, vem o gótico clássico ou radiante, marcado pela utilização de estruturas esbeltas, permitindo o alargamento das janelas e a expansão da arte dos vitrais, como aparece nas catedrais de Reims, Beauvais, Saint-Chapelle. Por fim, o gótico flamejante, de espírito mais decorativo, com ornatos que imitam chamas de fogo, como aparece de forma exemplar na Catedral de Milão ou no Mosteiro da Batalha, em Portugal. Essa última fase do gótico é também chamada do gótico tardio ou decorado. A planta baixa de uma catedral gótica obedecia com frequência o modelo de uma cruz latina, em que tem uma nave central cortada por um transepto. Nessa interseção aparece o cruzeiro. Quem está no cruzeiro e olha na direção do altar vê o coro, com o deambulatório, que é uma área por onde os peregrinos passam, olhando dentro das absidíolas, que são as chamadas capelas radiantes, as relíquias. A reforma da abadia de Saint-Denis, com a reconstrução do coro e do deambulatório dentro de uma nova concepção artística, além de outras transformações feitas na nave, constitui-se num marco para a história do gótico, pois foi nessa edificação onde eram enterrados os reis franceses em que o estilo aparece com seus postulados estéticos já delineados pela primeira vez. Na igreja, notam-se algumas novidades. Certa verticalidade presente na nave central é uma característica herdada da arquitetura românica cisterciense e marca o gosto que então se difundia. A abóbada que encima a nave central é de cruzaria. O emprego de vitrais no coro e ao longo da nave central, na altura do clerestório, permite a iluminação da catedral de uma forma que ainda não era comum. Tudo isso é possível graças à introdução de um novo elemento estrutural, o arco botante. Ele era responsável por suportar a resultante das forças que exerciam no apoio das abóbadas sobre a parede, desincumbindo-a, assim, de sua função estrutural. Bem, a gente vê então como é interessante a questão do arco botante, a função do arco botante. Ele é posto assim na diagonal. Que diagonal é essa? Na verdade, é a diagonal correspondente à resultante dos esforços da abóbada sobre a parede. A abóbada tem um peso para baixo, então tem vetores para baixo, mas ela, nessa posição, também tende a ir para os lados. Então ela também tem pesos para os lados. A resultante é uma diagonal. E o arco botante vem exatamente nessa direção. Então o que isso resulta? E para que usar o arco botante? Você vai desincumbir a parede da sua função estrutural. Qual o resultado disso?
agora você vai poder abrir janelas muito mais largas. E a consequência artística disso? Agora você vai ter no vitral a essência da arte gótica na sua maior expressão. Não nos esqueçamos, o gótico surge a partir de uma ideia do abade Suger, na igreja de Saint-Denis, que, seguindo o pensamento de um filósofo chamado Saint-Denis, o pseudo-areopagita, ele passa a conceber o espaço sagrado a partir do seguinte princípio: Deus é luz. Isso quem disse foi Saint-Denis, né? São Dionísio seria essa tradução, né? Ao pé da letra, né? Fala-se pseudo-areopagita porque se pensou há algum tempo que fosse o santo que seguiu São Paulo na Grécia e era um areopagita. O que era um areopagita? Eram pessoas ligadas dentro de Atenas, que eram ligadas a um conselho que decidia a guerra, se Atenas ia ou não entrar em guerra e tudo, né? Então houve um Denis, Dionísio Areopagita, que se supôs que ele tivesse ido para a França, então se pensou durante muito tempo. Foi Abelardo que disse, não, esse é um outro santo. Por isso ficou o nome Saint-Denis pseudo-areopagita, né? E ele dizia isso, Deus é luz. Então houve essa ideia, né, do abade Suger, porque Saint-Denis era uma abadia, né, ou seja, um mosteiro beneditino, né, e lá figurava esse abade, né, que era o prior, né, do mosteiro, né. E ele era um grande intelectual e ele pegou isso e começou a transpor para o plano arquitetônico essa ideia de que Deus é luz, né. Então a pintura passou a ser, na verdade, substituída pela ideia do vitral, onde a luz e a cor se misturam, né? E não é mais um reflexo, é o raio da luz que atravessa, né, a cor e a forma. Isso é o vitral, né? Por isso que é a grande arte do vitral. Mas a origem do vitral é uma questão, um recurso, na verdade, construtivo, que foram os arcobotantes. O arco-botante foi uma tremenda invenção, porque permitia sustentar a abóbada por um elemento externo ao prédio religioso e invisível aos olhos de quem estivesse dentro da igreja. Isso fazia com que o fiel, situado na nave da edificação, tivesse a impressão que a abóbada de pedra pesadíssima estava sendo sustentada por delicada parede de vitrais. A linguagem mística estava ali, como se fosse um milagre. Além disso, as abóbadas nervuradas, com suas arestas as mais sinuosas e criativas, espalhavam-se pelo teto abobadado, formando lindos padrões como se podem ver nas igrejas da fase flamejante, de que é exemplo modelar a Catedral de Salamanca, na Espanha. Em suas abóbadas vêem-se padrões florais que percorrem toda a extensão da nave central e do transepto também. É interessante notar que essas arestas que a gente fala, e que é uma característica da arte gótica, né? As abóbadas com arestas, né? A gente vê as coisas mais lindas do mundo, né? Sobretudo no gótico tardio, parece um bordado em pedra, né? É muito lindo. Quem já foi viu e teve uma experiência assim de verdadeira estesia, né, de curtição do belo, né? Mas essa abóbada, chama-se abóbada nervurada, né, cheia de arestas, às vezes em formas de folhas, de flores, né, é lindo. Elas também têm uma função estrutural. Se você pega uma folha de papel e pega ela e tenta apoiar, ela vai refletir, vai cair, ela não vai se sustentar se você, né? Agora, se você pegar essa folha de papel e vincar ela, fizer um vinco nela,
e apoiar pelo vínculo, ela vai sustentar facilmente, não precisa fazer mais nada, né? O ferro também, se você dobra o ferro, a parte mais resistente é essa parte dobrada, né? Então, essas dobras que existem na Catedral Gótica vão ser um fator de aumento e de incremento da resistência. Isso é muito interessante. Em Portugal, o gótico manifesta-se em várias edificações, como no Mosteiro da Batalha, seguindo a gramática arquitetônica do estilo. Há outras edificações a serem destacadas naquele país, mas é sem dúvida no Manuelino, que transcorre durante os últimos anos do século XV e início do seguinte, que o gótico, em sua feição com maior sensibilidade à decoração, revela-se mais criativo, refletindo o momento histórico que o reino atravessava. O Manuelino, termo derivado do nome do rei Dom Manuel I, o navegador, mantém o caráter enfeitado da fase tardia do estilo, mas incrusta no vocabulário arquitetônico que o compõe elementos figurativos extraídos da temática náutica. Sem dúvida alguma, o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém e o Convento de Cristo em Tomar constituem-se nas manifestações mais representativas do estilo. A origem histórica do conjunto arquitetônico, hoje conhecido como Convento de Cristo de Tomar, data do século XII, que se inicia como um convento religioso da Ordem dos Templários, passando para a Ordem de Cristo em 1320. Mas é nos séculos XV e XVI, quando o Convento de Cristo recebeu várias modificações por iniciativa do infante Dom Henrique, de Dom Manuel I e de Dom João III, que ele adquiriu a sua feição manuelina que chegaria a nossos dias. Vários arquitetos e artífices concorreram na elaboração da edificação, como foi o caso dos mestres Diogo de Arruda, João de Castilho, Diogo Torralva e Filippo Terzi. A janela do capítulo é uma das mais características construções manuelinas. Situada no segundo pavimento do Convento de Cristo, em Tomar, a obra é marcada por um decorativismo épico. Sua execução foi iniciada em 1510, sendo obra de Diogo de Arruda, cuja imagem parece estar ali retratada na figura de um Atlante. Na janela do capítulo, podem-se ver elementos extraídos do vocabulário náutico numa composição decorada com requinte, onde se percebe o emprego de mais de um tipo de pedra, oferecendo assim ao espectador uma impressão de textura e planos diferentes. As construções medievais, especialmente as do românico e do gótico, tinham ainda uma característica histórica notável. Todos, ou seja, arquitetos, pedreiros, mosaicistas, vitralistas, escultores, pintores, etc., trabalhavam juntos para produzir um só bem, o edifício religioso, de forma participativa, solidária e criativa. Esse é um princípio importante. A ideia da cooperação é uma característica que faz com que a arquitetura gótica tenha o concurso de todas as outras artes, através de uma organização que caracteriza um trabalho de cooperação. Acima de tudo, cooperação. Mais tarde, a arte moderna vai tentar resgatar esse aspecto da solidariedade medieval. Depois, quando o Renascimento vem e se afirma, aí é diferente, aí aparece, acende a individualidade do habitante do burgo, né, do burguês, né? Então, o Renascimento, aí os artistas começam a se colocar, a assinar as obras, né? Brunelleschi, que está construindo a cúpula, né, o zimbório da Catedral de Santa Maria del Fiore, que tem uma base toda gótica, né, mas o zimbório não, é renascentista. Ele vai enfrentar uma greve dos pedreiros que queriam opinar nas questões de concepção artística, né? Aí ele fala, não, eu sou o arquiteto, sou eu que decido isso, né? Mas na Idade Média não era assim, né? No gótico era o espírito da cooperação.